num tempo em que a gente tem que se aproximar, entendeu? E essa Sem é a dúvida ideia. nenhuma. Perfeito. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu acho que, bom, nós já estamos ao vivo, tá? O pessoal está acostumado, quem acompanha a página do Amigos do Bem. Nós sempre pedimos esses 3, 4 minutinhos aí para justamente dar tempo de todos compartilharem, né? Do pessoal entrar. Tem um pessoal que brinca aqui domingo de manhã, horário de missa, mas os caras já estão se acostumando a ver a gente domingo de manhã. Então, tem um trabalhador nosso que fala, nossa, domingo cedo é horário de missa, né? Mas deixa eu só poder dar o link para vocês aqui no particular. Então não tem padre aqui, né? Pelo menos nessa encarnação, né? É verdade. Ó, eu vou colocar para vocês no particular, se vocês quiserem, o endereço da transmissão já está aí. Tá? Aí nós temos esse tempinho para vocês. Esse é o do Facebook, né? Na verdade é o do Face, mas ele automaticamente ele está no YouTube também, para quem quiser, tá? Mas se eu puser ele no Twitter e nas outras janelas, tudo bem? Ele sai a transmissão. O Twitter a gente faz a transmissão do Face pelo Twitter também. E você consegue me mandar o do YouTube? Porque tem gente que não usa Facebook. Muita gente. Espera um pouquinho que eu acho que eu consigo sim. Deixa eu só abrir aqui. Ó. Ele caiu. Alexandre caiu, né, Wagner? Voltará em breves minutos. Bom dia a todos, amigo da Rede Espírita, amigo, do Centro Espírita Amigos do Bem. Vamos combinar agora que vamos fazer o comando do programa. Espera aí que eu estou espalhando. Radialista. De uma certa maneira, quase nos aproxima um pouco do rádio, né? Não é ele aí de novo. Deixa eu já te mandar no privado. Agora tem o do YouTube também, Wagner. Tá bom. Alexandre, eu estava assumindo aqui a posição de âncora. Mas então já está aí, ó. Então tem os dois aí, gente. Para quem está com a gente, já tem bastante amigo com a gente ao vivo já. Então, só lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, o Wagner está transmitindo lá no YouTube também. Então, vou oficialmente agora, né? Wagner, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite. É uma alegria a gente bater papo. O Paulo, que é um outro grande amigo, já sempre está com a gente também. E depois a gente vai até falar. O Paulo, eu estava comentando com o Wagner antes do Paulo entrar. O Paulo está apresentando já ontem o 5º episódio de um documentário super rico, Wagner. Depois eu vou te mandar o link, sobre Paulo de Tarso, todo o caminho de Paulo. São 15 episódios e curtinhos, o pessoal tem aproveitado muito. Ontem foi riquíssimo, até nem conversei com o Paulo depois. Nós tivemos muitos comentários em relação, Paulo, à parte que você falou do trabalho de cura espiritual. Teve muita curiosidade, teve muita gente interessada. E onde está sendo apresentado? No Paulo, YouTube. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia. Bom dia. É no YouTube, né? No meu canal do YouTube, Parabéns, muito legal. E eu recebi uma encomenda o ano retrasado para escrever sobre as cartas de Paulo, meu editor. E aí surgiu, foi gerada a oportunidade de fazer uma peregrinação. E eu fiquei numa pesquisa de campo durante 70 dias lá na região, percorrendo quase todas as cidades. E que incrível! Gosto muito de cinema, mas como espectador, gosto muito agora, depois que aposentei da advocacia, comecei a me instruir como fotógrafo. E vi que o material visual de lá, histórico, arquitetônico, era fabuloso. Aí fiz uma captura mambembe, sem técnica, né? Sem muita técnica, mais empírica. Mas exatamente, se for partindo do seu olhar e tal, é maravilhoso, né? Foi exatamente. Quais os países que você visitou? Eu visitei todos os países que faziam parte da Ásia Menor, com exceção do Líbano e da Síria, porque está em guerra, né? Está em guerra civil. Sim. Infelizmente não deu para ir para Damasco. Mas Chipre, Turquia, todo o interior da Turquia, que é a grande parte da Ásia Menor hoje, Israel e a Grécia e até a própria Itália, a gente fez 38 cidades. A gente
gente fez. Que incrível, parabéns, cara, que bonito trabalho, hein? E hoje a molecada, estava falando para o Alexandre, tem que pensar na molecada, hoje a comunicação é muito mais audiovisual do que literária, né? Então o livro não saiu ainda, mas o documentário já saiu. Mas, enfim, eu acho que é tudo parte de comunicação mesmo, né? Elas vão se entremeando, né? Uma teia de comunicação. Bacana, parabéns, viu? Vou ver se eu puder, assim que eu puder. Muita gente me fala que a gente deveria filmar o livro Paulo Estevão um dia, né? Eu super concordo, só que, para o caso de um livro como Paulo Estevão, tem que ir para esses lugares, né? Ou lugares parecidos, então tem que ganhar na Mega Sena, né? Então, se alguém aqui estiver nos vendo... Eu comentei... Ainda, né? Ou não fazer no Brasil, enfim. Né? Mas, assim, para produzir com padrões brasileiros, é maior que o próprio Nosso Lar, se você for pensar, né? Então, historicamente é muito mais amplo, né? Não, em termos de produção é maior que o próprio Nosso Lar. Então, consome recursos, para cinema consome recursos. Você viu que foi uma viagem, né? E como é difícil produzir, etc. Mas, enfim... Comeu o meu apartamento de praia. Viu? Eu não tenho dúvida. Já sei exatamente o que é isso, mas foi, pessoalmente, o melhor investimento que eu já podia fazer. De nada de vida. Eu já tinha estado na Índia em peregrinação e pesquisa. Eu sou professor de filosofia das religiões e de yoga, meditação. Mas nada comparado com isso. Parabéns. Vou ver. Bonito. Pessoal, depois eu te mando o link. Tá muito rico, viu, Wagner? Eu vou te mandar o link depois, está no 5º capítulo. Ontem nós ficamos impressionados com o interesse. Depois eu até mandei para o Paulo, que a gente fez diferente, normalmente a gente compartilha, né? O Paulo, inclusive, tem a liberdade de entrar na página e compartilhar, mas nós tivemos a ideia ontem de transmitir, como o público do Facebook é maior, nós fizemos como se fosse uma transmissão ao vivo, e aí teve uma participação bem interessante, muitos comentários e tal, eu achei que foi mais válido, né, Paulo? Eu achei é incrível como tem essa... De vez em quando os assuntos aparecem, né? A gente tem uns revivals de determinados assuntos, né? O próprio Paulo teve um filme em Hollywood recentemente, digo 4 ou 5 anos atrás, com Jim Caviezel, com um ator. O filme acabou não tendo um impacto que os estúdios queriam. E aí... alguém também fez, se não me engano, o André Marouço fez um documentário sobre Paulo. Eles também... antes, o Haroldo Dutra já tinha feito uma viagem enorme, falando das primícias do reino, né? Ele passeou pelas Terras Santas. E aí, agora eu estou sabendo, você também fez esse dever de casa, né? E foi para os lugares, etc. É incrível, eu fico... salivando positivamente, né? Mas como diria André Luiz, tudo é seu tempo, né? Tudo é seu tempo. Que bom. É bom começar falando de Paulo. Bem bacana. Bem bacana. Dos dois, hein? Com todo respeito a você, Paulo, é bom começar falando do outro Paulo, né? Meu perfil de Paulo é fake, eu ainda sou salvo. Exatamente. Que bom. Gente, a ideia, eu comentei com o Paulo, convidei o Paulo essa semana, a gente tem feito esses bate-papos, eu estava comentando com o Wagner, Paulo, que esses encontros do domingo de manhã, a gente tem tentado fugir um pouquinho dos palestrantes normais, né? Dos palestrantes das palestras espíritas, né? E a ideia, quando surgiu essa ideia do bate-papo, e alguns amigos indicaram, o Renato topou, enfim, e a gente percebeu que esse segmento, né, o artístico, tem um interesse muito grande e as pessoas têm mesmo. A gente tinha uma impressão antes de que as pessoas só queriam ver o filme e assim mesmo tá bom, né, ver no Netflix deitadinho na cama. E quando a gente fez esses bate-papos, começou com o Renato, depois nós marcamos hoje com o Wagner, quinta-feira nós vamos estar com o Leonardo Medeiros, nós percebemos que as pessoas têm uma curiosidade muito grande, um interesse muito grande de saber como é que é feito, o que é. Nós sabemos ou imaginamos, sabemos a pretensão, mas nós imaginamos qual é a dificuldade de se fazer cinema no Brasil, principalmente, e principalmente quando a gente fala, Wagner, aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, desde lá do Nosso Lar, ou até as coisas todas que você já fez voltadas para essa parte espiritualista, ou para esse tipo de direcionamento. A gente sabe que já é difícil fazer o cinema. Fazer nesse segmento
deve ser muito mais complicado. Então, eu gostaria muito que você desse uma ideia para a gente do que é isso, porque as pessoas veem o sucesso, né? Nossa, o nosso live foi estrondoso, o sucesso. O próprio Kardec teve um público extremamente interessante, mas as pessoas só veem a coisa pronta, né? O final do produto, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, quer dizer, qual é a dificuldade, que a gente já tem uma ideia do Brasil, né? E principalmente para esse tipo de segmento. Temos o domingo todo, né? É isso, né? Nós podemos fazer em 5 capítulos. Bom dia a todo mundo que está assistindo antes, né? A gente estava agarrado no papo aqui, né? Eu tenho dito que nesses tempos de isolamento, de pandemia, a gente tem que se forçar a estar disponível para conversar, porque isso é uma forma de nos aproximar, né? Então, eu sei que as pessoas em casa assistindo a gente conversar e eventualmente fazendo comentários ao vivo, elas também conversam com a gente, né? É muito engraçado que você vê duas pessoas conversando, 2 ou 3, que são hoje em dia que é a tal da live, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas falam com a live, né? E me lembra muito aquele personagem do Jô Soares que falava com a televisão, né? E isso é verdade. Hoje em dia, além de falar, elas podem escrever. Então, estou vendo aqui gente dando bom dia, gente se sentindo parte, e aí realmente vira uma rede de comunicação maior, né? A gente tem as redes sociais para isso, né? A gente se disponibiliza. Eu tenho realmente estado bem mais próximo das redes sociais, toma um tempo maior, mas enquanto eu posso, enquanto eu não estou tomado 24 horas por dia fazendo cinema ou fazendo alguma coisa relacionada a filme, eu acho que a gente tem que dedicar uma parte do dia para conversar com as pessoas, falar das coisas bacanas, né? E a gente está sempre voltando a um assunto que não me cansa jamais, né? Cinema não me cansa jamais, é minha profissão, é meu trabalho, né? Eu estou no cinema há 23 anos como produtora, com a minha produtora Cinética Filmes, e no audiovisual desde 93, quando eu entrei no departamento de comunicação na TV Globo. Então já se vão quase 30 anos, né? 27 anos aí trabalhando com audiovisual, trabalhando com essa arte e indústria ao mesmo tempo, né? E é legal conversar com as pessoas porque realmente existe uma fenda enorme de conhecimento entre como é fazer e o que está na tela, né? Eu sempre... quando você vai ver uma peça de teatro, quando você vai ver um balé, eventualmente, a bailarina está lá linda, maravilhosa, fazendo uma pose na ponta do dedo, e ela está arfando, ela está exausta, ela está cheia de dor, mas você está vendo ali só o portré da arte, né? E tem muito disso, né? Quando você junta a arte e indústria, e o cinema talvez seja a grande atividade do mundo atual que junte arte e indústria, que é quase uma contradição em termos, né? Porque quando a arte começou a ser multiplicada industrialmente, o artista se viu sacudindo, né? O artista se viu, como é que agora eu tenho que vender minhas telas, né? Ou minhas telas vão ser multiplicadas num pedaço de papel que vão ser recortados e colados na casa das pessoas. E minha música, como é que eu ganho pela minha música? Como é que você ganha pela sua literatura, etc. Então, essa reprodução técnica da arte dá uma sacudida e fez com que o artista passasse a ter que ser um entrepreneur, né? Um empreendedor de si mesmo. E isso é muito cansativo, isso é exaustivo demais. Eu digo que eu sou produtor, diretor e roteirista por necessidade, porque eu tenho uma produtora e preciso produzir, porque eu quero... E aí vai um desejo próprio de contar as histórias que eu gostaria de contar. Eu sou formado em jornalismo, né? Então tem um jornalista dentro de mim. Eu trabalhei como jornalista há alguns anos, ainda na TV Globo, quando eu entrei. Mas eu queria contar outras histórias. Então, para contar outras histórias, você tem que ter uma certa estrutura. Você tem que estar pronto para a dor que é a dor existencial, né? A dor diária, a dor da incerteza, a dor do continue a nadar, como dizia o personagem da Dari, né? A dor do não sei se vai dar certo, a dor do ninguém gostou, essa dor de a pessoa não quer me ouvir, essa dor da negação, etc. Essa com a qual a gente tem que lidar. Então, para fazer cinema, hoje em dia, no Brasil, eu sempre digo, depois a gente pode entrar em assuntos mais detalhados das produções, etc., mas eu digo que tem 3 coisas que nunca vi nesses 23 anos oficiais de cinema,
que são o rápido, o fácil e o simples. Nunca vi. Então, se algum dia eu for escrever uma biografia sobre o trabalho no cinema, esse vai ser o título, né? Simples, rápido e fácil. Porque não tem, né? Você pode tentar fazer assim, mas não vai ser cinema, não vai ser bom, não vai ser como a mídia precisa, como o meio de comunicação, cinema precisa ser. Você tem possibilidade de fazer simples, rápido e fácil em outros meios de comunicação, e é legítimo, e você pode fazer, né? Ou seja, você pode fazer uma série no YouTube, você pode fazer uma série no seu Facebook, simples, rápido e fácil. Você liga uma câmera e fica atuando na frente da câmera, e às vezes funciona. Se a história for bacana, né, vai funcionar. Mas para fazer cinema profissionalmente, e aí não é um cinema espírita, está longe de ser cinema espírita, é cinema, né? Eu sou meio emburradinho, irritadinho com o termo filme espírita. Eu acho que é só um processo educativo da minha parte que eu tento compartilhar com as pessoas, né? Não existe um filme espírita, existe um filme que é um drama, que é uma comédia, que é assim, quando você acopla uma coisa com a palavra espírita para determinar gênero, está errado, né? Quando você acopla essa palavra para determinar o tema, que eventualmente aquele drama, aquela comédia, tomara que tenha filmes de comédia mais com temáticas espíritas, com coisas presentes no espiritismo, aí tudo bem. Então, assim, o cinema se alimenta do espiritismo, e o espiritismo é essa coisa universal, né? O espiritismo é um alimento da alma, um mecanismo de vida. Ele não precisa ser um crachá, né? Você não precisa botar um crachá espírita aqui para você viver. Então, eu sempre digo que o filme ele precisa ser alimentado com esse conhecimento, mas não precisa ser espírita, porque senão você não vai contar boa história para todo mundo, e você só vai ao cinema para ver uma história boa, bem contada. Quantas pessoas que não acreditam em nada do espiritismo, não conhecem nada do espiritismo, gostaram de ver Ghost, gostaram de ver Sexto Sentido, gostaram de ver filmes que não nasceram com um suposto tema espírita como gênero, e são geniais ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que... O Rossandro Klinger diz uma coisa bem bacana, né? Nós temos o melhor produto e o pior marketing. Né? Porque toda vez que a gente circunscreve, toda vez que a gente fecha um filme como se fosse um gênero, a gente está impedindo que uma outra pessoa que acha que, primeiro, o espiritismo seja só religião, né? Primeiro, que não é só religião, né? Ele tem consequências religiosas, mas ele é uma filosofia científica, né? Ele é base de metaciência, ele é base de filosofia, e está aí o Paulo que não nos deixa mentir, né? Claramente. E segundo, não faz o menor sentido do ponto de vista de dramático. Então, é bacana a gente pensar isso como um ponto de partida. Você falou do segmento, e é verdade. E aí, o segmento nós gostamos desse tema. Esse tema, para mim, é fundamental. Se você for olhar onde foi que eu trabalhei nos últimos 23 anos, tem lugares em que nem eventualmente seriam considerados espíritas oficial. Eu fui escrever a vida do Marechal Rondon, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Eu fiz uma minissérie para televisão, que hoje ela é exibida no Canal Brasil. E aí eu fui descobrindo. Marechal Rondon é a reencarnação de um espírito que foi lá da Legião Tebana, sabe? Foi um dos generais da Legião Tebana, um homem de princípios, um homem que um dia jurou estar direto ao princípio do Cristo, ao princípio cristão, num conceito maior. Esse homem, ele mapeou o Brasil, ele deu fronteiras ao Brasil. Ele cometeu erros, né? Todos cometem erros, é assim mesmo, mas a vida dele foi marcada por morrer se preciso for, jamais matar. Quer coisa mais bonita e quer coisa mais humana e eventualmente que repercuta lá no espiritismo com toda a sua pungência, é isso. Então, A Menina Índigo, Amor Assombrado, O Nosso Lar, o Kardec, enfim, eles são filmes que a gente quer contar histórias. As novelas, né, Além do Tempo, Espelho da Vida, onde eu pude colaborar como autor, né, eu não sou o autor oficial, as novelas são da Elizabeth Jean,
e que não é uma autora que se considera espírita por si só, né, como natureza, e aí, mas ao mesmo tempo os temas estão lá, reencarnação, vidas passadas, o amor eterno, o perdão, tá tudo lá, né? Então, para encerrar essa primeira fala, eu digo, as pessoas, tem alguém perguntando assim, ele é espírita? Ele é diretor espírita? Etc. Eu vi aqui passar, né? Eu acho engraçado, eu fico pensando assim, e se eu não fosse, né? E se eu fosse ateu, será que o filme seria recebido da mesma forma? E se eu fosse budista, será que o filme seria recebido da mesma forma? Eu fico, às vezes, me perguntando isso, mas eu entendi isso, faz parte, é legítimo, e aí eu descobri uma maneira de eu dizer para as pessoas sobre as minhas filosofias de vida, né? Sobre as minhas... Os jornalistas perguntam, né? Qual é a sua religião? Aí eu fico engraçado, né? Assim, puxa, como se isso fosse um pré-requisito, né? Quase currículo, né? Aí eu digo assim, olha, eu sou espírita cristão ecumênico. Aí, essa resposta é genial e ela vai longe, entendeu? Abrange tudo e está resolvido, né? A gente quer falar com todas as pessoas. É maravilhoso, gente, você vê pessoas que são de outras opções religiosas, como, por exemplo, protestantes, irmãos das religiões protestantes em geral. Quando eles veem um filme com a cabeça aberta, O Nosso Lar, por exemplo, nossa, é muito legal, porque eles identificam coisas, outras coisas eles dizem, nisso eu não acredito. Ok. Né? O Arthur Conan Doyle falava assim, não é uma questão de eu acreditar ou não acreditar, é uma questão de existir. O fenômeno existe, as coisas existem. A minha crença não vai interferir na existência do fenômeno. Então tem muita gente que diz assim, eu não acredito nesse negócio de vidas passadas. Tudo bem. Não tem problema, tá tudo certo, né? Ninguém vai te convencer a nada. Eu não acredito, eu sei, né? Você Exato. Não acredita, porque acreditar pressupõe você sair de uma posição de que você tinha uma questão cética, etc., e depois não. É óbvio que cada um tem a sua jornada nesse mundo de dimensão espiritual, cada um tem a sua jornada de entendimento, de visão, de etc., mas às vezes não precisa de nada disso, às vezes é só olhar para dentro e dizer assim, eu sei. E quando você diz eu sei, você leva isso, você vai ser um espírito arquiteto bacana, você vai ser um espírito engenheiro bacana, você vai ser um espírito político, que eu acho que a gente precisa muito de verdadeiros seres que agora espero que gerações formadas sob a base de entender o que é o espiritismo, porque aí ele sabe que se ele assumir um cargo público e ele rouba o público, ele assumiu uma responsabilidade absurda para o resto da história dele. Então ele vai passar as próximas vidas tendo que consertar as bobagens que ele vai fazer na direção de um cargo público. Então esse conhecimento, ele é libertador, né? Voltamos à Grécia Antiga, o professor aí pode embarcar, né? Bom dia, na missa, né? A missa das 10. Das 10. Eu gostei muito da sua resposta. Eu sou um espírita ecumênico, porque é exatamente isso que o Kardec fala nas primeiras linhas da Gênese. É de todas as eras o espiritismo. E o Leon Denis complementa dizendo: o espiritismo não vai ser a religião do futuro, não vai ser uma religião universal. Ela é o futuro das religiões, é para servir de base para esclarecimento de todas as religiões. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito ainda. Alexandre, você permite pergunta para o entrevistado? Claro, Paulo, fica à vontade. Não. Só se for combinada previamente, né? Manda antes, porque senão fica complicado. Não, imagina. Eu hoje professor. Já tenho... Você vai tocar para a gente no final? Não, agora não. Tá. Eu queria perguntar, você vive onde, Wagner? Que eu estou vendo que você está de manga de camisa aqui na minha região. Rio de Janeiro. Bom. Aqui está muito frio aqui na minha região. O Rio de Janeiro tem 2 estações ao longo do ano. Uma é o verão. E uma é o verão. Uma é o verão, que acontece de maio a setembro. Que o melhor verão do mundo é o inverno no Rio, né? E aí o resto todo é o inferno. Aí o resto todo é o inferno. O inferno clássico, né? Nem o inferno de fato. É o inferno clássico. Você diz, não faz filmes espíritas, isso é um fato. Você faz cinema. Né? Mas eu tenho uma pergunta para você.
que me surge de um bate-papo uma vez, depois de um show, eu como fã, uma conversa com Lenine, o compositor, cantor, filósofo. E eu parabenizei-o pela letra e pela composição de uma música que tem um viés de crítica sociocultural e social mesmo, de injustiça social no Brasil. Eu até comentei com ele, falei, finalmente, depois de mais de 30 anos, alguém conseguiu fazer uma música sob a perspectiva do olhar da mãe, como o Chico Buarque tinha feito Meu Guri. É uma música que ele fez com o Paulinho Mosca, se não me engano, que chama Relampeando, que é a perspectiva da mãe vendo o filho vendendo drops no sinal. E aí o Lenine falou assim, eu não consigo fazer só entretenimento. A minha pergunta para você, Wagner, seria, como você consegue, e você consegue de uma maneira fabulosa, sublime, mesmo enquanto bela arte, o seu trabalho, sobretudo no último filme, que é Kardec, eu não sei se é o último seu, mas é o último que eu vi, e que é histórico, e que tem que lidar com o verdadeiro. Como você se preocupa com essa, e conhecendo você agora, já vi algumas entrevistas suas, eu me preparei para isso aqui, inclusive, né, para não ser leviano, como você lida, sendo um homem que tem princípios cristãos, princípios éticos, filosóficos, destacados no seu trabalho, como você lida com o fato de entreter, comunicar, criar cultura, gerar cultura, e o verdadeiro? E a preocupação com o verdadeiro? Tem algumas nuances nesse aspecto, né? A primeira nuance é o processo de trabalho, e tem que estar absolutamente de acordo com questões que para mim, elas são sine qua non, elas são questões sem a qual a gente não vai conseguir trabalhar, que é ter um ambiente de filmagem correto, ter um ambiente de filmagem dentro do que a gente imagina que seja o bom trabalho, né? Então, eu fico muito feliz que a pessoa que tenha trabalhado comigo 10 anos atrás olhe o nome dela na tela de cinema e diga assim, eu fui feliz fazendo esse filme. Né? Fazer cinema é muito complicado, sofre-se muito, filma-se 12 horas por dia, o diretor trabalha mais ou menos 16, 18 horas por dia durante o tempo de filmagem, e isso demanda muito das pessoas, 6 dias por semana. Existe uma tendência agora a filmar 5x2, né? Filma 5 dias e descansa 2 dias, porque você só dorme no dia da folga, você não faz mais nada, e diretor não dorme nem no dia da folga, então é muito exaustivo fisicamente, emocionalmente, e tem que ser bom, tem que ser bacana. Então, se não for isso, a gente está errando nesse sentido, é uma busca pessoal. E aí, assim, para colocar no trabalho, eu tento levar sempre em conta o respeito ao cinema do ponto de vista de que é um meio de comunicação e que eu preciso contar aquela história bem. Se eu acreditei que aquela história é boa, e aí vai de uma decisão tomada no âmago, que é uma decisão muito provavelmente muito individual, que eu quero contar essa história para as pessoas. Essa história faz sentido para mim. Essa história ela me permite ser pleno ao contar essa história. Essa é uma decisão muito pessoal, porque você vai passar os próximos 5 anos da sua vida envolvidos com ela. Isso também é uma decisão importante e parte dos meus princípios. Wagner, vamos fazer um filme sobre lobisomem, vai dar dinheiro pra caramba. Não vai rolar. Né? Ou então, Wagner, vamos fazer um filme sobre, sei lá, qualquer outro tema que não me fale ao espírito, que não me fale à minha alma. Eu espero nunca precisar de dinheiro da vida para dizer eu vou me submeter ao trabalho. Né? E aí, artisticamente, eu sei o quanto é doloroso quando o artista tem que submeter a sua arte ou a sua forma de expressão ao capital, né? Ao mundo mercantil. E, gente, artista aqui não é... Eu estou falando não do ponto de celebridade.
Estou falando do ponto de vista de você tem algo a dizer, você quer se expressar através de uma forma, isso é arte, né? Isso tem que ser respeitado, porque distorceu-se muito a imagem do artista na sociedade selfie-fake, né? E isso não é disso que eu estou falando. Então, quando eu tenho que lidar com histórias que estão ligadas diretamente à realidade, e nesse caso, eu posso dizer que dos projetos que eu já fiz, A Vida do Marechal Rondon foi um, que eu acabei de lembrar agora, A Vida do Kardec foi outro, e os outros foram todos baseados em literatura. E por mais que Nosso Lar é quase um documentário, né? O livro, né? O livro Nosso Lar é um documento histórico, né? E é um documento histórico porque tem o nome de um senhor chamado Chico Xavier, que amanhã, dia 30 de junho... Depois de amanhã, não. Depois de amanhã, dia 30 de junho, a gente completa 18 anos sem ele no mundo, e parece, obviamente, que ele nem foi embora, porque ele é tão presente na nossa vida, e óbvio que ele não foi embora porque ele está presente espiritualmente. Mas ele é tão presente pelo seu legado que aquele livrozinho lá, Nosso Lar, livrozinho no sentido carinhoso, né, é de um peso enorme, é de uma força enorme. E assim como é o Mensageiros, né, já dizendo para quem quer saber, o próximo filme, o Nosso Lar 2, ele é baseado no livro Os Mensageiros. A gente quer que, assim, quando esse tempo de dor e sofrimento da sociedade brasileira passar ou amenizar, aí sim a gente pode falar de boas notícias relacionadas a isso. Enquanto isso, em respeito às dores, a esse momento em que ninguém está querendo tanto saber o que vai acontecer lá na frente, as pessoas querem saber como é que elas vão suportar emocionalmente semana que vem, né? Então, em respeito a isso, a gente está controlando as informações a respeito do projeto. Mas, enfim, são livros muito importantes. Então, é preciso uma certa dose de ousadia, sim. É preciso uma certa dose de coerência com o que você acredita que seja linguagem literária, no caso do Nosso Lar, ou linguagem biográfica, no caso do Kardec, e o cinema. E aí, professor e Alexandre, tem que apostar. É quase como uma aposta. Vai rolar e vamos tentar. No cinema não tem certo e errado, né? No cinema tem funciona ou não funciona. Eu entendi ou eu não entendi a história. Eu gostei ou eu não gostei. Não tem assim, tá errado aquilo lá. Tá errado para você, né? Tá errado para... A não ser que seja um documentário. Tô falando de cinema ficção. Né? Então, quando você faz um filme baseado numa história real, você tem que, sim, ter pontos que sejam literalmente fincados na realidade, mas você tem que tomar as tais licenças poéticas, as tais licenças dramáticas para contar a história. E esta decisão é uma decisão muito pessoal, é uma decisão muito difícil, é uma decisão que você vai precisar defendê-la pelo resto da sua vida. E assim é. Complicada, né? E assim é. Né? Então, eu digo assim, quando eu tirei o personagem do Henrique de Luna, que é um médico importante na cidade Nosso Lar, e juntei coisas do personagem dele com o Clarencio e a Narcisa, que são os dois que eu mantive, eu pedia perdão mentalmente, doutor Henrique, só me desculpe, não vai dar para rolar nesse filme, mas quem sabe num próximo, quem sabe numa série, mas não dava dramaticamente para ter 2, 3 pessoas fazendo a mesma função dramática. E aí tem que estudar muito dramaturgia, e aí tem que entender muito de dramaturgia, e esse é o meu métier. Eu vejo filmes para entender como os meus colegas narraram determinadas histórias. Eu me obrigo a ver filmes, profissão, é função, para ver como é que o Spielberg, como é que o Jefferson D., como é que os caras do Dark, como é que eles escolheram narrar aquelas histórias, e vejo como funciona com as pessoas. O tempo todo como funciona no público, como o público comenta, porque isso é aprendizado para a gente. Aí sim é uma veia artística, né? Ou seja, tem que estar sempre entendendo o teu tempo. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Ninguém hoje quer digitar mais de 90 palavras. Ninguém hoje quer ver mais de 10 minutos. Como é que você conta uma história de 2 horas e 40? Muita gente falava assim, vou passar a palavra para vocês, é que eu falo muito, coisa de diretor, desculpa.
O Kardec tinha que ter 2h40. Duvido que as pessoas iriam ver. Duvido. As pessoas não conseguem ver 1h50 hoje de um filme sem parar. Ele é um sucesso absoluto na Netflix. Ele não foi um sucesso estrondoso nas salas de cinema, por diversas razões, que aí a gente atravessa para o lado da indústria, né? E às vezes o produto ele estava num momento difícil das pessoas, as pessoas não entenderam que não era tão relevante, as pessoas entenderam que eles queriam ver em casa, e isso dá uma derrubada grande no filme, na tela de cinema. Tudo é legítimo, né? Mas, assim, na Netflix ele é um sucesso, em 180 países. São milhões de pessoas que já viram no mundo inteiro. E, assim, as pessoas vêm com pause. Eu vou dar uma pausada aqui porque eu vou fazer uma pipoca e tal. Então, eu estou na minha casa, você passa 5 anos para trabalhar, para fazer um produto que é uma imersão, você se senta e aí a pessoa está falando com a criança, está vendo o filme com a criança jogando bola, com a pipoca queimando, sentada totalmente desarrumada, não está vivendo a experiência do cinema. Então, essa experiência do cinema, ela eu nem sei, eu acho que ela vai continuar, mas ela está se transformando. A experiência de ver. Então, é importante pensar muito nisso. Por fim, você faz um filme cheio de contrastes, com desenhos de luz incríveis. Cada take do Kardec, especificamente, foi um desenho de pintura que a gente tentou fazer. Nonato Estrela, diretor de fotografia. E aí você chega numa sala de cinema, a sala de cinema tem uma lâmpada de projeção horrorosa. Então você não vê as sombras, você não vê as nuances das sombras. Aí o espectador fala assim, que filme escuro. Óbvio, tá escuro porque a projeção tá errada. Aí quando minha sogra, por exemplo, nem sei se ela tá vendo, ela falou assim, nossa, quando a gente reviu um dia um filme aqui em casa, numa tela bacana, né, de LED, aí ela falou assim, mas esse não é um filme que a gente viu no cinema naquela sala de cinema. Pois é. Então, isso tudo tem que estar envolvido quando você vai ter que adaptar alguma coisa que seja histórica, né, respeitando, obviamente, padrões clássicos da história, mas quando você atravessa a ponte para o outro lado, chamado indústria, tem 250 milhões de coisas para falar. Pensar. Vou tentar ser mais enxuto nas respostas, viu? Imagina, tá ótimo, vai, todo mundo adorando o bate-papo. Mas eu ia que aproveitar justamente nisso do Kardec. Nós fomos assistir a estreia, aliás, acho que nós fomos umas 3 vezes assistir e gostamos demais, né? Obrigado. Produto. E a gente viu uma entrevista, acho que você fez uma entrevista, não lembro se foi no UOL, não vou me lembrar onde foi, que eu achei muito feliz e você já falou sobre isso, né? De que Kardec não era um filme espírita, que era uma cinebiografia. E também, assim, é uma dúvida que ficou para muita gente que nós conversamos no seguinte sentido. E você, nessa entrevista, você falou, é um personagem muito importante para a fé dos brasileiros. E isso me tocou muito quando eu li isso, porque quem está no movimento espírita, e aí nós vamos mudar um pouquinho o viés, assim, nos dá a impressão, e o Paulo acho que concorda comigo em alguns bate-papos que nós tivemos, que o filme, na verdade, eu acho que resgatou para o espírita brasileiro ou despertou o interesse em saber quem era Kardec, porque nós sempre ouvimos os bordões assim, olha, o Pentateuco de Kardec, ou a codificação de Kardec, e ninguém, na verdade, assim, ninguém se aprofundou muito e tal. E o filme, já falando um pouquinho do filme, ele trouxe uma coisa que me chamou muita atenção, e algumas pessoas próximas comentaram isso, que eu acho que você foi muito feliz, de trazer o Kardec espírita, mas mais do que isso, né? O Kardec homem, o ser humano, com as dúvidas, com as imperfeições, com os medos, com as inseguranças, com a esposa, e até depois gostaria muito da gente entrar nesse viés da Amélie, que é tão relegada, né, dentro do movimento espírita, não se falava, e eu acho que até isso nós percebemos. Depois do filme, se redescobriu ou se descobriu a Amélie no movimento espírita. Uma personagem de uma importância fantástica e que eu acho que o filme teve uma parcela, ao meu ver, muito importante nesse sentido. E isso para vocês também chegou? Quer falar alguma coisa também, professor? Quer acrescentar? Eu só acrescentaria o seguinte, a delicadeza do filme com que você tratou a ambos os personagens, o respeito pelo homem, pelo cientista, mas eu penso que o filme também poderia se chamar Amélie Boudet. Tamanha delicadeza, tamanho respeito, tamanha dimensão que você mostrou dessa personagem, essa sua importância
histórica e filosófica, cultural, para o surgimento do espiritismo. Foi fabuloso. Os atores são sensacionais, né, que fazem o casal, mas a delicadeza, o respeito com que você tratou, a beleza da relação e a firmeza da mulher, penso que se não existisse a Amélie, não existiria Kardec. Talvez sim, como não tenho muita dúvida disso não, assim, aquele casal estava ali preparado para aquilo, né? A ideia de tirar o Kardec da parede, né, Alexandre, assim, tirar o Kardec da capa do livro. Exatamente. Tirar o Kardec do lugar que a gente está, infelizmente, ainda por conta da nossa evolução espiritual, está acostumado ainda a mitificar as pessoas, né? Uhum. Acho que existe um entendimento completamente atravessado e deturpado do que é mito. Enfim, não vou me estender nesse assunto, que isso leva a outros lugares cujas sintonias não são positivas para um domingo de manhã. Passaremos um ótimo domingo em casa e não falamos sobre isso, mas isso vai muito das pessoas, né, de acreditarem. Então eu perguntava para as pessoas assim: você é especialista em Kardec? Sou especialista em Kardec. Conhece tudo de Kardec? Conheço tudo de Kardec. Kardec, enfim, o livro, na verdade, que nos baseou nesse olhar jornalístico quase do Kardec é o livro do Marcel Sotomayor, né? Esse livro, quando ele, inclusive, me convida para fazer o filme, que eu confessei, eu falei, eu não estava pensando nisso, eu estava pensando em fazer o Nosso Lar 2 e o 3, que acabaram atrasando, nem saíram, e saiu o Kardec, né? Então, quando o Marcel fala isso, eu falo assim... Por que não, né? Nunca tinha pensado nisso, que louco. Claro, esse é o tipo de convite que você não diz não, né? Mas aí, quando você fala assim, olha, não dá pra gente contar a história de um mito. Não dá pra gente contar, porque, primeiro, que não é, né? Segundo, que não tem mitos, né? Os mitos, foram feitos para serem desconstruídos, né? O mito é o entendimento de uma história e não uma pessoa, né? Os heróis, eles são seres humanos que passam por processos transformadores internos e voltam para o mundo dos humanos, né? Transformou-se completamente o mito do herói, usando as duas palavras, que eu sou absolutamente apaixonado por esse estudo me levou adiante, seja pelo Campbell, seja por todos os outros caras que estudaram e desvendaram o mito do herói, os filósofos, etc. E como isso está erradamente arraigado na sociedade, né? Então, tirar o Kardec da parede, do quadro da parede, que eu quero dizer, ou da capa do livro, era fundamental. Aí as pessoas diziam assim, eu conheço tudo de Kardec. Eu falo assim, então, qual é a cor do pijama dele? Hã? Já viu ele descabelado? Já viu ele sujo de tinta? Como assim? Porque você tem que encontrar um cara que passou por problemas humanos. É um cara que descobriu um tesouro e ele queria dizer assim, esse tesouro é transformador, ele está me transformando e ele pode transformar, né? Então, é óbvio, o Kardec nunca foi perseguido. Como assim? Não, Kardec é um espírito evoluído, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como assim? Todos os espíritos evoluídos que pisaram na Terra tiveram que lidar com a face escura de Deus, né? Com os irmãos que ainda vivem na escuridão e que a brincadeira do filme, e é uma brincadeira dramática, absolutamente, os caras não estão perseguindo, os caras estão protegendo, mas aquilo é uma lei. São os personagens, né? Que são os dois personagens que muita gente não entendeu. Muita gente ficou assim, mas o que é aquilo ali, né? Mas tudo bem, porque as pessoas estão presas num processo de preciso entender com racionalidade, né? Assim, ele era protegido por dois caras que você achava que eram dois perseguidores, né? Os caras estavam ali para... Se eles são espíritos, não sei. Se eles são reais, não sei. Eu sei que em algum momento a gente tinha que entender que esse homem, com esse todo o trabalho, é óbvio que ele iria ser observado pelo mundo espiritual de todas as maneiras, né? E é óbvio que espíritos como Paulo de Tarso, como Santo Agostinho, todos os codificadores da doutrina espírita, eles poderiam proteger, sim, iriam proteger o ambiente de trabalho dele, eles iam proteger, mas ele tinha que passar por certas questões que são absolutamente humanas, até porque ele está se transformando, e até porque o Espírito da Verdade disse assim, se você quiser recusar essa missão, você tem o direito de recusar, tem outros preparados para fazer, dizem até que seria o Leon Denis, né, ou o Flammarion, ou o Delane, enfim, tantos outros,
Então, trazer o Kardec para o mundo era fundamental, sim. E quando a gente pede licença para entrar do Kardec, a gente bate na porta da casa dele e pede licença para entrar, ele não está sozinho. E aí a gente descobre a Amélie, a Gabi. E aí quando, caramba, ele chamava ela de Gabi, Amélie Gabrielle Boudet. Gabi. Será que a gente tem o direito de chamar ela de Gabi também? Tem. A gente está pedindo licença para entrar na casa desse casal. Né? A gente está querendo ver como eles se alimentam, como eles namoram, né? Como eles estão olhando as estrelas. Ele gostava de olhar estrelas. Ele tinha um estudo todo de astronomia grande, tinha formação disso, né? Algumas cenas eu cortei de dentro da casa deles, porque, enfim, o filme acabou ficando grande, mas eu adoro ver ele sentado no chão martelando uma mesa. Quem quer consertar a casa, cara? Quando entupisse o banheiro, ia chamar o encanador, e na França, em 1855, né? Então, assim, não faz sentido. Tem uma cena que a estante desaba de livros. Eu cortei essa sequência. Era um pouco de terror, assim. Eu achei que ia funcionar naquele momento. Quando tem batidas na casa, né, confirmando que os espíritos estão lá na casa, eu fiz uma estante inteira, a gente filmou, tem uma estante inteira que desaba de livros em cima dele. Ou seja, era uma chuva de livros em cima do Kardec. Ficou demais, infelizmente a gente acabou cortando, né? Mas era uma ideia de ver, assim, e quem vê esse fenômeno é a Gabi, né? Ela assim, nossa, enfim, o que está acontecendo aqui? Os livros caíram de repente, ficou muito poltergeist, né, para o processo. Mas eu gostava disso do ponto de vista de dizer, tá todo mundo sujeito às mesmas coisas. A janela que bate pode ser só a janela que bate, pode ser espírito, né? Muitas vezes vai ser só a janela que bate. E aí eles viviam isso. Eles viviam nessa dúvida. Tanto que o direcionamento deles é científico, é racional. Não é só ele que tinha que entender. Ela tinha que entender também. Senão ela ia dizer assim, meu marido surtou. Né? Eu, uma mulher inteligente como eu sou, eu vou dizer, meu marido surtou, para de ir nessas mesas. Assim, como é que você vai lá na casa da madame lá, depois de maison, e eu não vou? Você vai lá tomar um café, ver uma mesa girando e eu não vou. Né? Não faz o menor sentido, e eu acho que isso acho que construiu lindamente no trabalho da Sandra Corvelloni e do Leonardo Medeiros. Se vocês quiserem convidar a Sandra, ela vai adorar. Eu passo o contato para vocês. Pode passar. Aí, Sandra, já te coloquei já colocou na fila, no compromisso. O Marcelo vai estar com a gente também e o Leonardo Medeiros também, falei para você, né? Então pode chamar a Sandra, que a Sandra entendeu com plenitude isso, uma mulher dos tempos atuais, uma mulher empoderada, artisticamente empoderada, devotada à arte, ela entendeu isso na mesma hora, assim, tanto que tem determinadas cenas que ela podia ser lenta, gente, agora é a minha cena, me deixa, agora é o momento em que a Gabi, ela é forte, entendeu? Eu tinha algumas cenas dele doente, dele mais doente, inclusive, que eu acabei tirando, porque também ficava quase um dramalhão de doença, né? O Kardec passou por doenças, né? O professor Rivaio passou por doenças muito grandes, principalmente depois da viagem espírita, ele voltou muito doente, os médicos diziam, fica em casa, mas ele voltado para o trabalho, ele fazia um misto de ficar em casa e ao mesmo tempo continuar trabalhando. Isso é um processo heróico, isso não é, né, um desrespeito por si mesmo, isso é processo heróico, e ela cuidava muito dele. Então eu tinha essa sequência dela trazendo sopa, dela cuidando dele com febre, disso e aquilo outro, e acabei tirando mas isso fazia parte do entendimento que a gente viu da vida desse casal, da importância desse casal, né? Fantástico. Paulo, deixa eu só aproveitar, tá bom? Você já viu? O Wagner vai passar o contato da Sandra e é óbvio que nós vamos convidar, né? Mas eu comentei com ele, o Paulo já está avisado também, o Marcelo, nós estamos agendando a data, e o Leonardo vai conversar com a gente quinta-feira agora. Então, a Sandra, se ela tiver assistido, Sandra, você viu que quem colocou você na fria foi o Wagner, não é responsabilidade minha. Pode chamar. Ela é adoro a Sandra, ela é uma querida, e é uma atrizaça, enfim, eu nem vou ficar babando o ovo aqui, é melhor, vamos em frente. Eu penso, Wagner, que o grande equívoco da crítica não especializada em cinema, do apaixonado, né, do público apaixonado, ler a vida do Kardec em 1857
com a perspectiva de hoje, com os olhos de hoje, com a Isso relação... é uma injustiça, né, professor? Isso é uma injustiça, né? Sem dúvida nenhuma. Eu recebi um comentário numa das aulas sobre o documentário agora, porque eu solto os episódios em live, o pessoal vai comentando e criticando, e teve um querido amigo que falou assim, com essa postura, eles desafiavam a autoridade do Paulo apóstolo. Eu falei, mas que autoridade? Ele não era o Paulo apóstolo naquela época ainda. E como você colocou, Kardec tinha que ficar sujeito às vicissitudes da função que ele assumiu perante como organizador do trabalho dos espíritos, e não ser blindado. E há esse mito de que o missionário tem que ser blindado, um mito fantasioso dentro do movimento espírita. E Kardec era um cientista, era um professor. Os livros de pedagogia do Kardec, os livros técnicos do Kardec, foram usados, do pedagogo, não do Kardec, do professor Rivail, foram utilizados nas escolas públicas da França até poucas décadas atrás. E, na verdade, assim, Maria de Montessori, todo o trabalho que hoje a gente vê nas escolas construtivistas estão presentes lá na obra de Pestalozzi e na obra do pedagogo Rivail. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente viu isso. Claro. E esse é um desconhecido, é um ilustre desconhecido, porque ele foi muito eficiente, porque ele fez questão de esconder esse lado, de deixar esse lado dele, para que postura cristã mais importante é que Paulo falava, eu preciso que eu me ofusque para que brilhe o Cristo. Kardec fez exatamente isso. Quando ele entendeu, né, o tamanho do negócio, né, assim, no final das contas, eu acho que generosamente, como um bom professor, ele se distancia do professor porque ele sabe que aquele conhecimento ele vai vingar. Né? Ele sabe que ele queria formar cidadãos, ele não queria formar técnicos. Você está falando do meio da Revolução Industrial, né? No meio do século, que foi o século não só do Iluminismo, mas da Revolução Industrial. Então a gente fez um esforço muito grande também, e você falou muita propriedade, professor. É um absurdo olhar o passado com olhares do presente. E é um absurdo ainda emprestar ao passado valores e questões no presente. A nossa sociedade vai ser julgada, entre aspas, daqui a 50 anos, totalmente errada, porque daqui a 50 anos é um outro ser humano que vai estar na Terra. Outra realidade. E as pessoas vão dizer assim, não, eles eram completamente loucos, viciados em tecnologia, etc. Ou eles não entendiam nada da tecnologia, ficavam lá se mostrando o tempo todo. Sei lá, vão dizer alguma coisa que claramente quem tiver encarnado vai dizer assim, não era nada disso. Então, assim, ver atravessar o tempo, e aí quando você tem um espaço que desconecta as gerações, não tem ninguém vivo naquela época aqui, a gente só tem os registros, e os registros históricos, eles são carentes sempre, né? A gente tem que reescrever a história o tempo todo, porque é assim que funciona, né? Quando o Paulo viaja para encontrar Paulo, ele vai encontrar outros Paulos que outros que viajaram e encontraram, e isso é bacana, né? Isso é legal. O cinema também pode fazer isso. O cinema também pode, ao recontar a história, tentar olhar questões que nunca foram olhadas, como eventualmente a fraqueza dele, determinadas fraquezas e determinadas virtudes, né? E para mim não é o mais importante o fato dele titubear em alguns momentos. Para mim é importante que ele tem pesadelo, que ele tem angústias, que ele é ameaçado, que os médiuns todos deviam trazer coisas que ele não entendia. Isso para mim é importante também. Ninguém vai entender o que é viver numa sociedade em que as pessoas se matavam todo dia. A gente hoje vive isso e não entende. Né? Mas Paris vivia uma epidemia, por assim dizer, de depressão. As pessoas se jogavam. Ali você está falando de 20, 30 anos depois da Paris dos Miseráveis, do Victor Hugo. Então, isso tudo passou pelo nosso entendimento para constar que a gente estava num mundo claustrofóbico. Tá todo mundo, as pessoas estão há 3 meses em casa, ninguém consegue. É uma rebeldia completa. Antigamente, a vida era ficar em casa. A vida era ter algum nível de social muito pequeno de acordo com a sua profissão, e quase todas as vezes o social era o chão da fábrica, porque a sociedade inteira vivia, exceto a elite, que vivia nos salões,
e dos salões iam para suas casas. Ninguém, assim, o Promenade em Paris, ele começa a funcionar muito mais a partir da década de 1870, quando o Haussmann ele reforma a cidade. Não tinha tanto Promenade como... Já tinha tendência, mas não era parte da cultura tão importante na França como passou a ser o Promenade quando o Champs-Élysées foi alargado, quando as calçadas foram alargadas. Isso é importantíssimo na vida das pessoas, porque você tinha uma vida dentro de casa. Né? Você tinha uma vida de... Anoiteceu, vamos dormir, gente. Fala isso para as pessoas hoje. Ninguém consegue ficar em casa hoje. Não é só por causa da economia, não é só por causa do precisamos produzir, etc. As pessoas não têm obediência para ficar em casa. Elas não têm entendimento de que o ficar em casa pode não ser tão ruim, né? Você coloca no trabalho, no filme, eu penso que é o ponto mais importante do trabalho de Kardec na organização do espiritismo. É quando ele descobre, através do fenômeno, que há uma inteligência por trás disso. Uhum. Portanto, de fato, a vida continua. Aí ele endoida, ele muda. Nós começamos o papo você falando que precisava de mais políticos espíritas. É exatamente isso que ele intui naquele momento, que ele deduz naquele momento. Ele fala, isso muda a vida humana, isso muda a concepção de vida humana. A frase especificamente é, isso muda tudo. Aí o Didier pergunta, tudo o quê? Tudo. É o paradigma humano na Terra que vai mudar. É isso. Aí ele não tem mais dúvidas. Essa é a função dele, porque, como você acabou de dizer, havia uma epidemia de suicídio. Isso fazia parte do final do movimento filosófico romantismo. Sim. Álvares de Campos, nossos poetas. O suicídio era quase que uma ordem cultural no romantismo, porque privilegiava o espírito. Se privilegia o espírito, o que eu estou fazendo aqui? O mundo na verdade, o próprio sofrimento existencial está presente na literatura francesa também, né? Exatamente. Se você for ler o próprio Victor Hugo, ler Balzac, enfim, você vê que ali existia... Era de um sofrimento existencial enorme. Enorme. As óperas falavam de tragédias, né? Enfim, e isso fazia parte da vida das pessoas. Esses eram os valores reinantes na época. Então, quando vai trabalhar num processo histórico, é um exercício bacana de ir limpando o que é atual e de estudar mesmo, de mergulhar no entendimento do que se vivia naquela época. Isso é um exercício que a gente faz e é importante, né? Essa foi a minha primeira pergunta para você. Qual a sua preocupação com o verdadeiro? O verdadeiro é isso que você acabou de essa realidade histórica, essa realidade do momento, do personagem, e respeitar isso. Daí a opção de filmar em Paris foi uma opção que nos ajudou muito. Eu fico muito feliz com os produtores. Nesse filme eu não sou produtor, nesse filme eu sou o roteirista e o diretor. A produção é da Conspiração Filmes, com quem a gente se juntou, eu e o Marcel. Nós nos juntamos para poder filmar com eles. E a gente pensou, vamos filmar onde? A gente pode filmar, tem umas cidades em Buenos Aires se parece com Paris, é mais barato. Praga, eventualmente, se parece com Paris, é mais barato. Aí depois a Lili Soares e o Léo Barros, a gente chegou e falou assim, nada é Notre Dame, né? Nada é o Sena. E quando a gente chega e vê aquela igreja, e vê que a igreja ela é também personagem do filme, né, por um sentido muito maior do que era na época, e aquela igreja estava lá há 18 séculos, como um marco de poder, como um marco de opressão, como um marco de verdade. As verdades nasciam e entravam por aquela igreja até 100 anos atrás, enquanto os nobres eram os donos do mundo, né? Isso tudo a gente tinha que descascar para entender o que fazer com aquele cara, né? Que vida era aquela que ele vivia. Você sabe que até hoje você não pode sentar no parapeito de uma ponte em Paris, né? É lei municipal. Por exemplo, a cena, e aqui vai um bastidor, a cena do suicídio daquele homem que é um arremedo de general, eu queria fazer ele sentado na ponte, e o rival se aproxima e vê-lo sentado, etc. Nossa, foi uma confusão com os produtores locais, porque para a gente fazer aquilo, eu deveria fazer uma explicação enorme para um departamento, a gente ia ter que ter bombeiro, a gente ia ter que ter um barco na água, para a possibilidade dele cair,
a gente já tem que... Era um mês de trabalho só para ele sentar naquele parapeito. Eu falei, não tem problema, ele pula o parapeito. Pronto, vamos resolver o problema que ele pula o parapeito. Mas aí depois eu entendi que aquilo era parte de uma dor da cidade. Né? Aquilo é oriundo do século XIX. Incrível, né? E isso fazia parte do personagem. Conversei muito com alguns franceses, que puderam me contar muito sobre o que era o século XIX. Né? O Alain Lerac, um roteirista francês, me falou muito do poder das mulheres na sociedade francesa, né, de determinados segmentos da sociedade, depois das grandes confusões que foram o início do século, né? Porque a Revolução sacudiu muito, ninguém sabia como viver, fica todo mundo procurando seu espaço na sociedade, isso durou uns 10, 20 anos, mas assim, a partir de 1830, quando ele, Kardec, ele, Rivaio, e a própria Gabi, eles já estavam atuantes, como repercutia na sociedade isso, e as mulheres que pensavam, que tinham formação, elas ganharam força naquela sociedade, né? A crítica da Balzaciana é quase uma crítica machista, quase não, é uma crítica machista, né? Por uma transgressão que Simone de Beauvoir depois vem reconstruir e vem tentar colocar em seus devidos lugares, né? Mas assim, naquela época era bem diferente. Então, uma mulher com força intelectual era uma mulher muito respeitada na sociedade, mas eventualmente não era uma mulher respeitada pelos poderes instituídos. Claro. Né? Então, as pessoas falam assim, criticavam, o Kardec foi preso. Kardec nunca foi preso. Nossa, isso virou uma celeuma. Assim, gente, olha como as pessoas enlouqueceram nesse sentido, e elas têm o direito de falar o que quiserem, viu? Paulo, Alexandre, podem falar, tem o direito, o espectador tem o direito de falar. A gente tem o direito de filtrar o que nos alimenta como crítica construtiva, e nosso livro de autocrítica é o maior de todos. Eu sei, como diria Djavan, só eu sei as esquinas porque passei, no ponto de vista da realização do filme, mas as pessoas criticavam, Kardec nunca foi preso, e aí eu falo assim, vem cá, primeiro, a França vivia um estado de sítio desde janeiro de 1857, o Napoleão III, que era imperador autoproclamado dentro de uma república completamente maluca, que ele tinha dissolvido, ele tinha quebrado toda a liberdade, ele falou, olha, reunião pública não pode. Então, ali era abril, né? Depois de abril de 57, 4 meses depois, qualquer reunião pública era investigada. Então, é óbvio, e isso, obviamente, os documentos vão provar, conforme eles vierem à tona, que reuniões de grupo, eles tinham que explicar que reunião é essa. Quantas vezes o Messier Dufault, que era um homem da corte, teve que ir, ele que valida a fundação da Sociedade Espírita de Paris, ele que mexe os pauzinhos lá dentro para conseguir a aprovação com rapidez. Então quer dizer que ele foi sozinho, né? Falar lá nas reuniões, né? Quer dizer que o Kardec ficava em casa esperando ele ir na reunião com o imperador? É óbvio que não, né? E é óbvio que muitas vezes ele como fundador da Sociedade Espírita, foi intimado, assim, que reunião é essa? Se ele foi ou não foi no comissariado de polícia, não faz diferença histórica. O que faz diferença é que ele teve que defender oficialmente a existência da Sociedade Espírita. Né? A gente tem uma cena no roteiro, nem chegou nem a ser filmada, tinha uma cena numa das versões do roteiro, que ele reclamava, inclusive, que eles faziam reunião nos jardins de uma das casas. E as pessoas iam pisando na grama do jardim, iam destruindo as plantas e tal, né? E aí tá estragando minhas plantas. Gente, não tá rolando aqui, né? Tá muito apertado para todo mundo aqui. Então é óbvio que em algum momento era possível, e aí do ponto de vista histórico, eu adorei, porque isso é um pouco até mitológico, né? Ir ao fundo do poço, né? Se desidentificar completamente como pessoa, o Jonas na barriga da baleia, etc., né? E aí, em algum momento eu pensei assim, puxa, vai ser incrível se ele passar uma noite no comissariado de polícia. Ele nem vai ser preso, ele vai passar uma noite lá, né? Uma noite em que, inclusive, é uma noite de reflexão, de autoafirmação. Eu adoro quando ele diz para o padre, eu posso estar errado. A gente se vê no mundo espiritual, né? Se eu tiver na M lá, tu me ajuda. Se você tiver mal, eu te ajudo. Né? Aquele padre é a junção de vários padres, né, de alguns bispos que passaram na história, e tem relatos na Revista Espírita, se não me engano, é do próprio bispo de Paris, se não me engano,
que voltou em reuniões espíritas, reuniões de médiuns, para pedir perdão ao professor Rivaio, né? Isso tem relatos na Revista Espírita, né? Desculpa, né? Eu estava errado. Estou aqui no mundo espiritual, você está aí falando de um troço, me desculpa, eu te combati, né? Ou a outra coisa que ele fala para o padre, que eu adoro, é real. Então, olha quanta coisa tem ao redor de uma frase. Esse seu livro aí com os espíritos, eu li seu livro. E aí ele diz, eu sei. Como é que você sabe que os espíritos me contaram? Eu adoro isso. Porque isso é um combate vivo de quem está na fronteira, de quem está na trincheira. Né? O Marcel Sotomayor gosta que ele bota a casaca de general simbólico e vai à luta defender o livro, as ideias dele, num lugar em que poderia, inclusive, censurar o livro. Né? Simples. Podiam dizer, olha, esse livro não pode sair. Como é que esse cara consegue que o livro saia? Qual a força intelectual que ele tinha como professor para garantir o livro dele? É importante a gente pensar isso numa época que não tinha transparência, né? Portal da transparência. A gente se esquece da força da igreja na época. A França já tinha sido, Notre Dame tinha sido sede do papado já. Absolutamente. Napoleão foi coroado lá dentro, né? Coroou-se ali. Foi a partir do Napoleão que teve um pouco de liberdade religiosa. A Inquisição só acabou na Espanha em 1888. E na Itália ela não terminou. E olha, professor, quando você diz acabou por um papel. E como é que ficam os valores e a cultura das pessoas? Não, tanto que na Itália o Tribunal do Santo Ofício continua como nome de Congregação para a Doutrina da Fé. Não acabou a Inquisição. Então não acabou, né? É a mesma coisa que a gente dizer. O racismo acabou no Brasil, né? Acabou oficialmente, mas nossa sociedade ainda é forjada, e eu tenho estudado muito, aprendido muito sobre isso, no conceito do racismo estrutural, né? Do preconceito estrutural que forma a nossa sociedade. Então, se a gente não entender isso, a gente não está afim de entender. A gente quer que alguém venha e mastigue para a gente, e eventualmente um filme pode fazer isso sim. Um filme ele tem a função de só entreter, e é delicioso quando ele faz isso, né? Quando ele está te contando uma história e olha, tá tudo certo, né? Mas determinados filmes às vezes podem te fazer pensar. Determinados filmes, às vezes, podem tocar em pequenos pontos de luz que você tem na sua vida. E esses pontos de luz, às vezes, te ajudam. Um filme não muda ninguém. Né? Ninguém muda ninguém. Como diria Zíbia Gasparito, ninguém é de ninguém. E, parafraseando, ninguém muda ninguém. Mas o poder de transformação ele pode ser instigado. A arte tem essa força, né? O conhecimento tem essa força. Quantas pessoas narram para mim, quase que semanalmente, o que o filme Nosso Lar representou para elas, como o filme transformou a vida delas. Não é verdade. Isso é um olhar na superfície. Se você descer 2 metros além da superfície, o filme mostrou para ela alguma coisa que ela já tinha dentro dela. O filme mostrou para ela alguma coisa que ela foi buscar e dizendo, pô, não pode ser verdade que a gente esteja só nessa vida. Não pode ser verdade que esse sentimento que eu tenho e que o Wagner não conhece e o André Luiz não conhecem, em mim, né? Conhecem neles, não conhecem que isso não seja viável. Então as pessoas, eventualmente, se propuseram a se ouvir. E isso é bacana. Né? Eu conto sempre essa história, vou tentar sintetizar. No primeiro dia de filme do Nosso Lar, eu fui numa sala de cinema e faltavam 5 minutos para a sessão começar, não tinha ninguém, né? Aí eu fiquei desesperado, falei, deu tudo errado, etc. Mas não. Chegou uma excursão, né? Umas senhorinhas, aquela senhorinha do Centro Espírita chegou, elas lotaram a sala de cinema, foi maravilhoso. E aí eu fiquei lá dentro, eu fui lá dentro, vi a sala cheia, me emocionei, vi o filme começar, porque é nesse momento em que a comunicação se estabelece, né? Da tela de cinema para aquele público sentado, eu fico de costa para a tela e fico vendo a luz chegar nas pessoas, isso impactar, isso não tem preço, viu? Não tem preço, e é muito bacana. Aí saí um pouquinho, fiquei sentado no lobby. E aí sai um senhor lá dentro 10 minutos depois. Um senhor irritadíssimo. Ele senta no lobby do saguão assim, do shopping, acende um cigarro. Podia se fumar em shopping ainda, 10 anos atrás, né? E aí eu lembrei do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues ficava na porta do teatro e ia atrás do cidadão que saía no meio da peça, dizendo que aquilo era pornográfico. E ele perguntava assim, por que é pornográfico? O que ali é pornográfico? Era genial, né? Porque não tinha nada de pornografia, a pornografia estava na pessoa.
Né? Aí eu falei, eu vou lá. Ele não sabe quem eu sou, eu vou lá. Sentei do lado dele e falei assim, deu problema aí na projeção, senhor? Não, problema porcaria nenhuma. Vou guardar os palavrões, né? Problema porcaria nenhuma. Falei, mas o senhor já saiu do filme? Não gostou do filme? Minha mulher que me trouxe para ver isso aí, que ela falou que eu ia botar a mão na consciência. Que consciência? Porcaria nenhuma. Falei, mas por quê? Porque ela disse que eu vou para aquele lugar depois que eu morrer. Eu não vou para aquele lugar porcaria nenhuma. Em 10 minutos, ele entendeu o filme todo. O filme inteiro. Em 10 minutos, ele leu o que ele estava escondendo dele mesmo. Né? A raiva dele, o que quer que seja. E ainda falei assim, volta lá, vai melhorar. Vai ser resgatado. Ele vai para um lugar bacana, né? De repente, o senhor vai para um lugar bacana depois, assim. Ele não voltou, cara. Não voltou. Tomara que ele tenha visto o filme depois ou não. Até o fim, né? Mas, enfim, isso não é o filme que fez, tá vendo? Claro. Foram botõezinhos que tem dentro da pessoa e que ela se deixa apertar. Né? São botõezinhos que, nossa, eu me permito isso. Né? Eu me permito me transformar. O Kardec é o primeiro espírito da história. Porque se você reconhece um espírita pela sua capacidade no sentido de vontade, de querer se transformar por aquele conhecimento, foi ele. Né? Oficialmente, porque todos os outros se transformaram sem precisar da teoria. Ora, se você for olhar Francisco de Assis, né? A transformação de Francisco de Assis, para mim, talvez seja mais simbólica em 1000 anos. Né? Da riqueza para a pobreza, por um lugar que não está nem rico nem pobre daquele mundo, e rico de outra coisa. Né? Essa transformação franciscana, ela é um estereótipo e eventualmente até um arquétipo de transformação que é necessário que foi necessário para um professor como o Rivaio, respeitadíssimo, e de repente ele é retirado do lugar onde ele estava, perdeu a vida, né? Perdeu a própria vida em vida. Se a gente não olhar isso e pensar assim, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Né? Aí, eventualmente, o filme propõe essas questões. Mas ele não te responde, né? Ele não pode te responder. Claro. Gente, infelizmente está já quase passando o horário, mas eu só queria aproveitar, isso a gente falou bastante, né? Claro, que era inevitável a gente falar de Kardec e a gente você acabou nos presenteando com vários outros assuntos. Mas o mais importante, na minha visão, quando eu vi o filme e me chamou muita atenção, como eu já falei, foi primeiro, para o espírita conhecer Kardec, porque, na minha opinião, pouquíssimos conhecem. Ninguém tinha visto ele de pijama, né? Eu sou especialista em Kardec, nem esse especialista, eu acho que não conhecia nem a obra, mas vamos lá, vamos pular essa parte que é papo para mais 2 horas. Mas o homem Kardec tem alguns toques no filme que para muitos podem passar desapercebidos, para mim chama muita atenção em relação à simplicidade, aquilo que eu falei da Amélie, a presença da Amélie em relação, e o Paulo foi muito feliz, quer dizer, se a Amélie não tivesse existido, talvez nós não teríamos Kardec. E eu concordo, viu? E eu concordo, viu, Paulo? Que foi. Mas tem quando ele começa a passar todo aquele turbilhão de dúvida, né, de insegurança, de medo, e algumas pessoas criticaram, mas Kardec com medo? Gente, eu acho que o que me deixou encantado pelo filme, para assistir várias vezes, foi descobrir Kardec, descobrir o homem, né? A pessoa que passou por todos os percalços que nós passamos, né? Ele pode ser seu vizinho de porta, né? Ele pode ser seu vizinho de porta, né, Alexandre? E acontecendo tudo aquilo, né? Você imagina um turbilhão que devia estar vivendo ele emocionalmente, junto com a esposa, naquele momento. E tem uma passagem no filme que, para mim, mostra algumas coisas que me chamaram muita atenção. Eu não sei se foi proposital, com certeza sim. Mas quando ele está vivendo todo esse momento, e vê quem está batendo, deve ser espírito, não abre a porta. E ela volta e fala assim, era o espírito. Os mesmos que vêm todo dia aqui passando, morrendo de fome, que nós ajudamos. Vamos ajudar, porque está na hora de fazer. É um chamamento da caridade, né? Um chamamento do olhar para o outro de uma maneira mais simples, né? E você, no filme, deixa claro para mim que isso já era do casal. Sim. Que não tem nada a ver com doutrina espírita. Sim. Né? Então, tira de novo o rótulo que as pessoas querem dar de rótulos religiosos. Quer dizer, essa iniciativa deles fica muito claro para mim no filme, que já era dos dois, né?
Mas assim, porque isso é, na verdade, uma coisa da cultura social, viu? Os intelectuais, a elite, eles tinham que quase como por obrigação, isso era uma obrigação subliterária, era uma obrigação inconsciente ajudar os miseráveis, porque hoje quase como é uma releitura do que a gente faz na sociedade brasileira, quando existem os grandes movimentos de doação, de caridade, etc., e eventualmente todo mundo se promove a ajudar, a compartilhar. Isso era, lá atrás, era quase como um código, né? Ou seja, se você tem algum recurso, você tem que compartilhar esse recurso, porque eles viviam no bojo da sociedade da Revolução Industrial e não sabiam o que eram os grandes acúmulos e as idiosincrasias do capitalismo, né? Eles estavam vivendo numa época em que supostamente a produção seria boa para todos. E não foi, né? O século XX mostrou que deu tudo errado. Mas ali, no meio do século XIX, era a produção vai nos salvar, né? E a gente tem por obrigação em compartilhar. Obviamente, você faz isso com generosidade ou você faz isso por obrigação. Então, isso era parte um pouco de um código meio circunscrito à elite intelectual. Tem um filme da década de 30 ou de 20, se não me engano, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que conta exatamente isso. É a história de São Vicente de Paulo, que conquista a nobreza francesa e para fazer caridade. É isso aí. Isso que você está falando. Bom, de novo, a gente volta a Francisco de Assis, né? Ele convence o Papa para dizer, olha, vocês têm que voltar a se aproximar do pobre. Sai do castelo e volta para o pobre. E o Papa fala, esse cara pode me ajudar. Estrategicamente, ele pode ser bom para mim, né? Mas assim, a defesa era muito coerente, né? Alguém perguntou aqui, só responder. Infelizmente, não tem mais DVD, né? Então, essas cenas deletadas, elas foram deletadas, infelizmente. Elas existem, mas a gente não teve ainda um projeto de mostrar as cenas deletadas. E eu também não sei se é bom. Cena deletada é cena deletada, né? Eu gosto de algumas são maravilhosas, mas Eu discordo. Eu acho que hoje o YouTube abraçaria com muito prazer. É verdade. Quem sabe um documentário em cima dos fabuloso. Alexandre, para terminar, assim, a gente lançou um outro filme depois que foi Amor Assombrado, ele está nas redes sociais. Recomendo para todo mundo que gosta de ver o tema Loucura, sob um novo prisma, que é inspirado no conto da Heloísa Seixas, mas muito baseado. Mas é muito baseado no livro do Dr. Bezerra, que mexeu muito comigo quando eu li a primeira vez, muitos anos atrás. E é a história de uma escritora que vê personagens e gente que vive em outra dimensão, interpretado pela Vanessa Gerbelli. E está na Netflix agora a partir do dia 15 de julho. Já está nas redes sociais, nas redes de streaming, né? No Now, no Google Play, no Apple, etc. Chama Amor Assombrado. A gente quer muito e está trabalhando muito para fazer outros filmes. Eu quero poder, quando setembro chegar, que a primavera traga boas notícias para todos da sociedade brasileira e a gente poder falar de próximos projetos. Tem coisa muito bacana envolvendo o Emmanuel, envolvendo, né, os romances históricos. Tem coisa das Irmãs Fox, tem coisa de uma autora muito famosa que a gente vai poder anunciar assim que possível. E, claro, tem o Nosso Lar 2, né, que a gente está trabalhando muito para existir, o 2 e o 3. Quem quiser ir lendo o livro Os Mensageiros, estudando o livro, para depois criticar, não tem problema. A gente anuncia quase tudo pelas redes sociais, né? O Facebook é o Wagner de Assis, o Instagram é Wagner Assis 1111, né, porque eu sou perseguido pelo 1111, eu resolvi perseguir ele também, então eu botei lá no meu nome 1111, e tem o Twitter, que é @Wagner de Assis 10. O canal da Cinética, por último, por favor, o canal da Cinética a gente resolveu, vai postar muita coisa nova ali pelo canal da Cinética, coisa relacionada ao meu trabalho, à doutrina que a gente envolve, né, aos próximos filmes, então... É muito engraçado que meus filhos falam isso, tão engraçado, se inscreve no canal. E eu adorei isso, eu falei, são novos tempos, agora se inscreve lá no canal da Cinética. Essa live eu vou pedir para o Alexandre depois para eu colocar lá, porque a gente está fazendo meio que um arquivo de lives, né? Vou te pedir, inclusive, não o link, o arquivo inteiro para a gente poder baixar. Editado, exatamente, te agradeço.
Enfim, gratidão aqui, adorei conhecer vocês, adorei bater o papo, que a missa termine, senão a gente vai emendar na missa do meio-dia. O padre já fica bravo. Paulo, só sem encerrar, Wagner, sim, antes do Paulo encerrar, vou deixar para vocês dois. Primeiro, foi uma alegria muito grande. Primeiro, agradecer a atenção toda que você deu, desde o contato, o carinho que você recebeu, e amanhã, que foi realmente uma delícia. Já ficou claro que nós já vamos deixar armado para as próximas, quando tiverem as novidades. E a Sandra, é claro que nós vamos convidar. Depois você me passa o contato, e agora que ela já se enrolou com a gente ao vivo, nós já vamos fazer. Então, eu vou deixar vocês dois encerrarem. Paulo, obrigado, meu amigo, meu irmão, de todo o coração, o carinho. Vou passar para o Wagner o projeto do Paulo de Tarso, porque realmente eu acho que está extremamente rico, vale a pena ser divulgado. Tá bom? Obrigado. Bom domingo para vocês. Wagner, eu mando para você o link. Bom, a gente se fala depois. Obrigado a todo mundo aí que fez comentário na live, né? Espero que pessoas curtam e sigam adiante. Sigam firmes, né, gente? Sigam firmes. Vai passar. Deus é Deus de amor, Deus é Deus de abraço. A gente está passando por processo de aprendizado. Logo, logo a gente vai poder se reencontrar, a sociedade vai poder se reencontrar, e aí as coisas vão encontrar novas realidades, novos momentos. Não tem novo normal, né? Só vai ter novo normal quando tiver um novo ser humano. Então vamos fazer a nossa parte, que, enfim, tem muita gente sofrendo muito ainda por conta da pandemia. É um processo de aprendizado e que todos consigam passar por esses momentos aí o mais firmes possíveis, né? Quem tiver em depressão, quem tiver ruim da cabeça, pede ajuda, grita por socorro, que nesse momento aí o movimento espírita é muito craque, sabe ir lá ajudar, sabe mandar a mensagenzinha certa, na hora certa, né? E vamos lá. Nunca teve tanta igreja fechada, tanto templo fechado, tanto terreiro fechado, tanto centro espírita fechado, e nunca as pessoas rezaram tanto, né? Então, vamos iluminar esse país aí que ele está precisando de luz, né? Gente, Paulo, alguma coisinha para falar, só para dar um tchau? Quero agradecer a você de coração a oportunidade de conhecer o Wagner assim tão de perto e só constatar que o trabalho dele reflete o espírito bondoso que ele é. Muito obrigado, Wagner. Alexandre, fica online depois que você terminar, que eu te mando umas informações. Combinado. Gente, então, para quem acompanhou, muita gente, Fernando, eu não vou falar o nome de todo mundo, nós tivemos muita gente comentando. Mauro Kiewitko, o professor Mauro Kiewitko está aqui, ó. Acabou de entrar, eu vi, está aqui, ó. O Fernando, que é um trabalhador fantástico. Fernando, obrigado pela presença, pelos comentários. Gente, não vou falar o nome de um por um, graças a Deus tinham muitos acompanhando. Só agradecer a presença, compartilhem com os amigos, vai ficar disponível lá no YouTube, tanto o bate-papo depois como editado, está no Face. Tem gente perguntando do documentário do Paulo, está no YouTube, na nossa página também, e a gente vai trocando ideia. Gente, obrigado. Hoje à tarde, para quem ficar no Amigos do Bem, à tarde nós temos um bate-papo com o João Gonçalves, lá de Portugal, continuando aquele projeto com o pessoal de fora do país. Tá bom? Gente, bom dia, bom domingo. Parabéns, parabéns.